Bom, em quais pacientes que os anticoncepcionais hormonais eles vão ser contraindicados por um possível risco de fenômenos tromboembólicos? A gente tem, né, uma diretriz oficial da Organização Mundial da Saúde que fala sobre os critérios de elegibilidade, né, dos métodos anticoncepcionais. E eles são muito categóricos em afirmar, né, que algumas pacientes elas têm risco que é inaceitável, né, de prescrever métodos com estrogênio, e outras dizem que os riscos superariam os benefícios, né, que seria a categoria 3 da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Olha só, bem importante saber isso. Na verdade, o vilão da história no risco de fenômenos tromboembólicos é o componente estrogênico, é o estrogênio. Tá, mas então a progesterona não tem risco de fenômenos tromboembólicos? O risco é praticamente desprezível. Mesmo que seja uma progesterona mais trombogênica, o risco é quase que desprezível quando você compara com o risco do estrogênio. Então, os métodos combinados, que são aqueles que têm o estrogênio, vão ser contraindicados nas seguintes situações. Presta atenção. Se a tua paciente teve uma trombose, digamos que ela teve uma história de uma trombose, ela no passado ali ela te disse, olha, eu tive uma trombose na perna, tive uma trombose no braço, né? Ou ela te diz assim, olha, eu nunca tive nada, mas quando eu engravidei, ali no final da gravidez eu tive uma trombose. Ou no puerpério, né? No puerpério imediato eu tive uma trombose venosa profunda na minha panturrilha, diagnosticada por Doppler, né? De membros inferiores. E realmente tinha ali um trombo, né, na veia sólea, por exemplo. Então, gente, essa paciente que teve trombose nunca mais na vida vai poder usar estrogênio. Nunca mais na vida vai poder usar método combinado. Ela pode usar método só de progestogênio. Ela pode usar um implante, ela pode usar um injetável trimestral e pode usar uma pílula só de progestogênio, assim como pode usar sistema intrauterino liberador de levonorgestrel e DIU de cobre também, né, obviamente. Essa paciente pode, mas método com estrogênio vai ser formalmente contraindicado para o resto da vida. Mas presta atenção, é história pessoal, não é história familiar. Tem gente que às vezes pensa, mas se a mãe teve, então ela vai ser contraindicado também. Não tem nada a ver com a mãe, né? Evento tromboembólico é história pessoal, não é história familiar. Então, mesmo que tenha uma história familiar positiva, o que contraindica é a história pessoal. Tá, mas e digamos que a paciente nunca teve trombose, ou teve alguma coisinha ali no passado que não ficou bem esclarecida, mas fizeram um diagnóstico de uma trombofilia hereditária. Às vezes os pacientes chegam, né, ali, eu tenho deficiência de proteína S, tenho deficiência de proteína C, eu tenho mutação congênita no fator 5 de Leiden, né, que é uma das coisas que às vezes a gente diagnostica. Olha, se tem mutação no fator 5 de Leiden, ela tem uma trombofilia hereditária. Se ela tem uma trombofilia hereditária reconhecida e diagnosticada, não pode usar estrogênio. É uma contraindicação formal aí ao uso do estrogênio para o resto da vida. Então, essa paciente, pelo risco tromboembólico, né, ela não pode usar método combinado. Tá, mas método só de progesterona pode? Pode. Método só de progestogênio ela pode usar. Às vezes elas chegam dizendo assim, eu comecei a tomar essa pílula aqui só de progestogênio, cheguei lá no vascular e ele ficou apavorado que eu tô usando pílula, né? Porque às vezes eles colocam tudo dentro do mesmo saco e acham que tudo que é pílula é igual. Não, gente, a gente tem que ter esse tipo de discernimento, inclusive, às vezes para conversar, né, para discutir o caso com um colega. Olha só, se a paciente, ela tá tomando pílula só de progestogênio, pode, não tem problema. O que não pode é usar estrogênio. Não pode anticoncepcional combinado, oral, não pode injetável mensal, não pode anel vaginal e não pode adesivo transdérmico, porque são os métodos combinados. Aqueles só de progesterona, ok, legal, pode usar. Jader, mas assim, e se ela me disse que ela nunca teve nenhum fenômeno tromboembólico, só que assim, ela fuma desde a juventude. Desde os 14 anos a paciente fuma, né, agora ela tá com 35, né, ela chega pra ti e diz assim, mas é sempre assim, desde a minha adolescência eu sempre fumei, né, e sempre tomei pílula.
Não pode mais. Com 35 anos não pode mais. É uma contraindicação super, super formal, né? O risco passa a ser superior ao benefício depois dos 35 anos. Cigarro. Todo mundo sabe que aumenta risco de trombose, certo? Por si só, o cigarro é um fator trombogênico. Sim. Estrogênio, do anticoncepcional combinado, do injetável, do anel e do adesivo, aumenta risco de trombose, de fenômeno tromboembólico. Até os 35 anos, a gente tem uma pessoa jovem, né? E o benefício ainda supera o risco. É categoria 2 da Organização Mundial da Saúde. Agora, 35 anos, gente, quando ela fez aniversário de 35 anos ou mais, o risco passa a superar o benefício. Então, porque aí entra o fator idade, né? O terceiro fator que é a idade. Então, eu tenho aí cigarro, estrogênio, mais o fator idade. É o coquetelzinho molotov, né? Para ela ter um evento tromboembólico. Tem que parar de tomar anticoncepcional combinado. Mesmo que usou a vida inteira, tem que parar e passar para uma pílula só de progesterona, né? Ou para um injetável trimestral, ou para um implante, ou ainda para os DIUs, né? O sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, ou ainda um DIU de cobre. Isso é o que vai ser indicado para a nossa paciente. Certo? Entendido? Então, não esquecer, né, que esses são os fatores de risco tromboembólicos que vão contraindicar aí os métodos. Quais os métodos? Aqueles que são combinados. Os métodos só de progesterona, super tranquilo, ela pode usar.